Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail, participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está disponível na internet, isso mesmo. Acesse o nosso portal www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade e, além de, claro, poder acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividade. A você, trabalhador e trabalhadora, participem! O tema do programa de hoje é a problemática da água em São Paulo. Um tema bastante pertinente nos dias de hoje e temos que ter atenção total para o que vem por aí. O estado de São Paulo vive a maior crise hídrica da sua história. Reservatórios e rios encontram-se em níveis críticos. A situação afeta famílias, indústrias e empregos. E a falta de água pode gerar falta de energia também. Para saber um pouco mais sobre essa crise, sobre a redução da pressão anunciada em 26 de janeiro pela Sabesp, o Visão Trabalhista em Debate entrevista Anderson Guaí, técnico em gestão da Sabesp. Ele também é diretor do Sintaema, Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de São Paulo. Anderson, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Bem, gostaria primeiro de saudar a todas e a todos da audiência aqui da TV Osasco e falar que é um prazer estar aqui contribuindo com vocês. E eu começo perguntando a você quais os grandes desafios, você como diretor tão jovem, o diretor à frente do Sintaema. Bem, atualmente com a maior crise hídrica que a gente já viveu desde a fundação da Sabesp, o nosso principal desafio enquanto diretor do Sintaema tem sido informar e comunicar à população acerca de, primeiro, quem é o culpado por essa crise? Tem um culpado? Quem é o culpado? Os culpados, com certeza, não são os trabalhadores da Sabesp, que têm uma grande capacidade técnica e estão dedicando várias horas de suas vidas para deslocar, interligar o uso, enfim, para faltar água nos menor número de lugares possíveis, né? E também com as demandas trabalhistas que geram esse excesso de trabalho, né? Dentro da Sabesp, pela falta de mão de obra que a gente está tendo hoje. Né? Agora, a crise que estamos vivenciando hoje, Anderson, ela já era prevista desde quando? Olha, há estudos, isso a academia, tanto a USP, a Unesp, temos várias parcerias, já há estudos faz décadas, né, sobre o que é um ciclo hídrico. Ciclo hídrico que pode durar de 60 a 80 anos, que aí você tem um período mais largo de estiagem, que aí você precisa renovar suas fontes, preservar os mananciais para a renovação de novas nascentes. Mas na Sabesp já vem sido anunciado pelo Corpo de Engenheiros, pelo Corpo de Estudos Hidrológicos, etc., desde, podemos dizer, de 2003, 2004. E São Paulo já vivenciou situação parecida há muitos anos atrás? Na década de 30, por exemplo, quem estava vivo naquela época, quem se lembra, a gente passou por um período bem difícil aqui de abastecimento, né? Claro, não existia a Sabesp, não era um sistema interligado certo. Por todo o estado. Tinham dificuldades tecnológicas bem maiores do que o que a gente tem hoje, né? Aquela crise com que a gente tem hoje teria sido bem mais tranquila, mas passou já. Agora, Anderson, alguns veículos da grande mídia chegou a divulgar que o vazamento na rede da Sabesp chega a 32%. Essa informação procede? Olha, é difícil você ter um estudo clínico tão apurado com exatidão dos vazamentos em toda a rede interligada da região metropolitana, né? Porque se você pensar bem, em toda a rua de São Paulo, onde tem abastecimento de água, você tem um encanamento passando por baixo de abastecimento de água, um outro, às vezes, para complementar aquele primeiro e um de esgoto. Então, isso é uma estimativa, né? Cerca de 30% é o que eu sempre falo, né? Agora, alguns dizem que o problema da água em São Paulo se deve à natureza. Outros falam questões políticas, né? E outros ainda apontam com problemas técnicos. Afinal de contas, como você avalia o atual sistema de água em São Paulo?
Olha, nesses 3 pontos, problemas técnicos, falta de tecnologia não são. A Sabesp é uma das empresas que mais tem tecnologia, tanto de mercado quanto de tratamento de água e esgoto no mundo, né? É uma das maiores empresas de saneamento no mundo. Tem parcerias com a Mecorote em Israel, parcerias com saneamento no Japão, de troca de tecnologias, inclusive. Então não é um problema técnico. Os trabalhadores da Sabesp têm muita capacidade para tratar a água e para deslocar a água e para captar a água bruta, né? Agora, se é um problema político, essa é a minha avaliação. Isso por várias razões. Primeiro, quando decidiu em 2003 abrir para as ações da Sabesp 49% para a Bolsa de Nova York, para a Bolsa e para a Bovespa, você toma uma decisão. Você fala, ó, agora a água virou mercadoria, agora eu vou vender água e o que importa é o lucro. Exatamente. Quando o que importa é o lucro, você não precisa de tanto investimento, a não ser que esteja numa situação crítica, que nem agora. Agora eles foram obrigados a investir mais. Mas nós ficamos 14 anos sem nenhum investimento em captação de água, por exemplo. Isso é uma decisão política dos governadores, né? No caso. Certo. E não ter começado o rodízio ou o racionamento no começo do ano passado, quando a gente ainda estava numa situação melhor, tanto de abastecimento quanto de possibilidade de recuperação do Cantareira, também foi um absurdo, né? Com as eleições no final do ano, você começa um racionamento só nas periferias, velado, ou seja, você não declara que tem, você fala, não, estamos fazendo uma manutenção e etc. E falta água nas periferias, onde o governador já não tinha voto, agora permanece abastecido e falando, não vai faltar água em São Paulo. Ouvi ele falando isso o ano inteiro. E agora a gente viu no que deu, né? Então, sim, foram várias decisões políticas, né? A realidade, infelizmente, a realidade de São Paulo é crítica, a gente tem que ter cuidado, né? Nós estamos aqui hoje recebendo um especialista, um técnico da Sabesp, trazendo a grande realidade que nós vivenciamos hoje. Eu acho que a consciência de cada um de nós poder estar preocupados com o consumo da água e valorizar cada vez mais. E estar atento e cobrar, né? Acho que temos que cobrar. Nós, consumidores, que pagamos nossas dívidas, nossas contas, nossos impostos em dia, temos que cobrar. Né? Sem dúvida. Não é isso? Estamos recebendo, então, hoje, o nosso convidado é Anderson Guaí. Ele é técnico de gestão da Sabesp e diretor do Sintaema, Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto e Meio Ambiente de São Paulo. O tema, problemática da água em São Paulo. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos, e eu espero que você não mude de canal, dê essa audiência, continue conosco. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fique conosco, não saia daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Lembrando a você, telespectador, que você é o meu convidado especial. Clique no nosso e-mail, participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Anderson, nos últimos anos a Sabesp apresentou algum plano de redução desse vazamento? Sim. A gente chama de esses vazamentos de perdas, né? A gente tem várias equipes de perdas espalhadas por São Paulo, onde os trabalhadores pegam o que a gente chama de geofone, é um aparelho de escuta para você escutar o vazamento subterrâneo, né? Apresentou alguns projetos até. Qual foi uma grande problemática que a gente enfrentou nisso? Nós tínhamos várias equipes de perdas na Sabesp na década de 90, por exemplo. Depois da venda das ações na Bolsa, começou a se contratar várias empreiteiras e a terceirizar muito esse serviço. Certo. E qual é o problema? Os companheiros que trabalham nas terceirizadas não têm nenhuma culpa, mas a rotatividade é imensa. Para você treinar um técnico bem capacitado para descobrir um vazamento que está a 6 metros, você demanda pelo menos 1 ano de treinamento. E a rotatividade dessas empresas é de 6 meses. Nossa. Então, como que você consegue descobrir e reparar esses vazamentos? Nunca. E as equipes de perdas de funcionários próprios na Sabesp foram diminuindo no passar desses últimos 10 anos. O que foi um grande problema em tratar esse sistema. E claro, você também precisa ter um investimento direcionado. Fala, ó, esse bairro, ele talvez vá atrapalhar o trânsito, talvez a gente vai ter que ter muitos trabalhadores trabalhando à noite, mas a gente precisa resolver os vazamentos nesse bairro. Claro. Coisa que na problemática do governo do estado com a Sabesp nunca se enfrentou,
Por quê? Porque a gente tinha abundância de água para eles. Mesmo já sendo previsto que alguma hora ia acabar, isso nunca foi enfrentado com um planejamento sério. Ó, esse bairro a gente vai arrumar todo o sistema de perdas, a gente vai ficar lá atrapalhando o trânsito um bom tempo e vamos contratar trabalhadores da Sabesp que têm experiência e treinar eles, capacitados para conseguir resolver isso, né? Então, tiveram planos, mas nada realmente efetivo nesse sentido, né? Não precisa nem falar mais de quem que é a culpa, né? Você sabe de quem é a culpa. Após um ano de racionamento informal em diversas partes do estado, a Sabesp finalmente passou a disponibilizar em seu site a agenda de redução da pressão da água nos bairros da capital paulista e da Grande São Paulo. Eu te pergunto, Anderson, isso pode prejudicar a população, principalmente as famílias de baixa renda? Sim, sem dúvida. Principalmente, eu gostaria de citar 2 motivos. O primeiro, a gente chama de VRP, é uma válvula redutora de pressão. Se aciona pelo celular, uma tecnologia muito avançada, e reduz a pressão para toda aquela liga de encanamentos, ou seja, para todo aquele bairro, todo aquele conjunto de ruas. Certo. Qual foi o problema? Por um ano ficou fazendo isso na periferia, e aonde as pessoas têm mais dinheiro, têm mais contatos, etc., se reduzia 10% da pressão. Na periferia se reduziu 80%. Certo. Agora, com esse site, parece que a nova ação vai ser realmente reduzir para ficar com quase nenhuma pressão. Qual que é o problema? Supondo que você fique 2 dias sem água e 1 dia com. Não estou falando que vai acontecer isso, mas supondo. Perfeito. Quem ficar 1 dia com água, você vai encher o seu reservamento, sua caixa d'água, a sua cisterna, vai encher, que seja a sua piscina, onde você guarda a sua água. Você enche durante o dia e com pressão d'água você consegue encher em 1 dia só. Tá. Ela tendo 5.000 litros de capacidade ou 300 litros. Tá. Quem tem mais dinheiro, mais poder aquisitivo, tem uma caixa d'água de 5 metros cúbicos, de 6 metros cúbicos. Quem tem menos poder aquisitivo? Quem mora nas comunidades, quem não tem, às vezes, espaço na laje para colocar e não tem dinheiro para comprar. Tem, no máximo, uma caixa d'água de 500 litros, 300 normalmente. Então, numa família com 4 pessoas que tem poder aquisitivo, mas que não tem, a população mais pobre, essa de 4 pessoas vai passar 2 dias com 300 litros d'água, enquanto essa vai ter 5 metros cúbicos. O que vai ser mais fácil? Para quem que vai ser mais beneficiado nisso? Quem tem mais dinheiro. Então, o quanto você recebe, o seu poder aquisitivo, também delimitam como você vai enfrentar a crise hídrica, o que para nós é um problema, né? Infelizmente, a situação é das piores, né? E quem sofre é o trabalhador, é o pobre, né? Infelizmente, sempre cai no mais... Sim, sempre. E assim, você pode tomar ações, por exemplo, isenção de ICMS, de impostos para operação tanto de reservamento, ou seja, para caixas d'água, e também para equipamentos de economia d'água. Ou seja, caixa acoplada, aquela caixa que tem na privada, com 2 botões, certo. Um com mais capacidade, com menos. Um aparelho de pressurização do chuveiro, que economiza bastante a utilização da água. Então, tem algumas medidas que podem ajudar a população mais pobre, né? E a gente tem que cobrar para que isso aconteça. Em entrevista para agências de notícias, a pesquisadora da Universidade de Stanford, na Califórnia, Nilsha Ajami, declarou que a redução da pressão pode causar risco de contaminação da água. Isso realmente pode acontecer, Anderson, na sua opinião? Sim, esse risco existe. Como? Olha, você tem um encanamento, supondo de 600, né? Aí ele fica sempre repleto de água, com pressão, e a água vai jorrando. Só que você tem uns buracos nesse encanamento. Aí esses buracos, por causa da pressão que a água vem, pela gravidade ou por bombeamento, até da nossa estação de tratamento até a casa do munícipe, do morador de São Paulo, de Osasco, a água sai. Então não permite entrar nenhuma sujeira subterrânea. Porque você está com pressão, então isso que é o vazamento, isso que é a perda. Entendeu? Então sempre vai saindo água. Quando você reduz a pressão, você preenche metade do encanamento, supondo. Então você acaba com as perdas. Naquele encanamento, naquela rede de encanamento, você não vai ter perda mais, você não vai ter mais vazamento. Porque não tem pressão para sair do cano. Ela só vai transportar uma baixa quantidade de água até a casa do morador. Qual é o problema? Se não sai nada, por esse buraco ele pode entrar. Entendi. Então pode entrar terra, pode entrar qualquer contaminador que tenha no subsolo da cidade. E aí você acaba transportando, né? Por isso que nas estações de tratamento,
Quando você tem uma perspectiva de abaixar a pressão para um bairro, você coloca mais cloro, você coloca mais hipoclorito, mais produtos para evitar essa contaminação. Então a gente consegue manejar e ainda entregar uma água com uma mínima qualidade. Mas se isso acontecer na cidade de São Paulo inteira, existe o risco de, não importa o quanto a gente trate, ainda chegar com alguma contaminação na casa do cliente. Mas não é um estudo apurado, não é algo que a gente experimentou já, ainda não teve nenhuma denúncia. Né? Certo. Mas até agora a estação de tratamento de água da Sabesp tem conseguido tratar com produtos químicos maiores. Né? Bacana. Bom, estamos recebendo em nossos estúdios hoje, tratando um tema muito bom, muito importante, sério, problemática da água em São Paulo. Anderson Guaí, ele é técnico em gestão da Sabesp e também diretor do Sintaema, de Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de São Paulo. Nós vamos para um breve intervalo e já volto com mais perguntas. Você, internauta, participe através do nosso e-mail, visãoemdebate@ig.com.br. Não mude de canal. Fique conosco, não saiam daí. Já estamos no último bloco do Visão Trabalhista e Debate, recebendo hoje Anderson Guaí, técnico em gestão da Sabesp. Anderson, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o diretor metropolitano da Sabesp, Paulo Massato, admitiu no último dia 27 de janeiro que a companhia pode adotar um rodízio de 5 dias para as regiões metropolitanas da capital paulista. Isso pode ajudar a duração dos reservatórios? Sim, sem dúvida. Quando você inicia um processo de rodízio onde você manda menos água, você tem mais tempo para captar chuvas, e quanto mais você captar chuvas, mais aumenta o reservatório. Então você reserva a água, tem uma utilização menor da água potável. Né? Agora, onde você realmente